Olá. Depois de aprovado pelos deputados, o projeto do novo Código Florestal aguarda a votação no Senado. Se ele sofrer mudanças lá, o texto volta para a Câmara para ser novamente apreciado. E o relator do projeto na Comissão de Meio Ambiente, senador Jorge Viana, do PT do Acre, já avisou. O texto aprovado pelos deputados precisa ser reformulado em vários pontos. Para debater o assunto, convidamos o deputado Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo. Ele foi o relator do novo Código Florestal na Câmara. Deputado, obrigado pela presença no nosso Palavra Aberta. Eu começo a entrevista com uma pergunta que deve estar na cabeça de todo mundo, né? O que vai ser votado pelos senadores e que provavelmente voltará para a Câmara precisa ser reformulado ou o que foi votado aqui está no caminho de um Código Florestal que o Brasil precisa hoje? O que foi votado na Câmara será a base do debate no Senado e foi o que me assegurou o senador Jorge Viana. E da mesma forma, também o relator na Comissão de Constituição e Justiça e na de Agricultura, o senador Luiz Henrique. Aliás, o projeto já foi aprovado na CCJ do Senado, com pequenas modificações, que considerei que melhoraram o texto aprovado na Câmara. Mas no fundamental não haverá grandes diferenças, porque foi o consenso, ou quase consenso, possível de ser alcançado depois de um amplo debate e um processo de negociação que durou 2 anos. Agora, o projeto que saiu da Câmara, deputado, ele tentou, pelo menos assim, nas discussões que o senhor fez com ambientalistas, né, com ruralistas, com agricultores, com o governo, tentar conciliar a questão da produção de alimentos, principalmente produção agrícola, com a defesa, com a preservação ambiental, né? A proposta que está no Senado pretende fazer alguma mudança de fundo nessa questão? Ou o senhor mantém essa linha de tentar acordar as duas grandes áreas aí? Não creio em alterações profundas, porque os partidos são os mesmos. Aliás, um grupo de senadores participou intensamente do debate ainda na Câmara dos Deputados, quando eram deputados. Hoje são senadores, como o senador Vladimir Moca, por exemplo. O que nós alcançamos foi um pacto, foi um acordo que cuida de preservar o que nós temos de verde, que não é pouco, são 60% do território nacional, e, ao mesmo tempo, consolidar as áreas que estão em uso. É uma espécie de dupla consolidação. A consolidação da área verde que nós temos e a consolidação da área utilizada para a agricultura e pecuária que nós temos. Fora desse pacto, a solução torna-se muito difícil. Então, aquela crítica de que a proposta, como saiu da Câmara, vai permitir novos desmatamentos, por haver aquela mudança sobre a margem dos rios, isso aí, então, não existe? Isso não prosperou porque não é verdade, né? Esse recurso foi usado por ONGs internacionais numa atitude de desespero para tentar desqualificar o projeto, né? Mas eu obtive pareceres de constitucionalistas mostrando que apenas busca consolidar relativamente as áreas em uso sem autorização de qualquer novo desmatamento, a não ser aquele que já é permitido em lei, como a que está em vigor. O senhor falou em ambientalistas. Eu tenho acompanhado no Twitter do senhor, o senhor tem postado algumas mensagens criticando a posição de algumas ONGs, né? Principalmente as ONGs internacionais. Por que o senhor vem se batendo contra essas entidades ambientais? As ONGs nacionais procuram compreender que o país precisa de meio ambiente e precisa de desenvolvimento, precisa de energia, precisa de agricultura, de indústria, de desenvolver a reforma agrária, de áreas urbanas. Mas umas ONGs internacionais absolutizam a questão do meio ambiente sem oferecer nenhuma alternativa para o desenvolvimento nacional. Essas ONGs são financiadas por governos estrangeiros. Eles não querem, nem têm interesse no desenvolvimento do país. Isso não é um problema do governo da Inglaterra, dos Estados Unidos ou da Alemanha. O desenvolvimento do Brasil é um desafio do povo brasileiro, da população brasileira. Então, essas ONGs se apegam a preservar apenas o meio ambiente, sem levar em conta o crescimento e o desenvolvimento do país. Nós queremos combinar o desenvolvimento e o crescimento. E daí eu tenho que refutar bastante as críticas que elas fazem,
porque acusam que a Amazônia está sendo devastada, o que não é verdade. Nós temos, só no estado do Amazonas, 98% do estado de 1.600.000 quilômetros quadrados coberto de vegetação nativa. 98% do estado do Amazonas. 3 vezes a área da França de mata só no estado do Amazonas. Enquanto que a Europa não chega a ter 1% de floresta nativa. Então, nós não reconhecemos a autoridade dessas ONGs em cobrarem do Brasil o que nem de longe cobram nos seus próprios países. O senhor concorda com alguns que dizem, então, que esse código atual, como está aí, ele freia o desenvolvimento do país? Ele precisa ser reformulado? É muito pior. Ele coloca a atividade agrícola 100% na ilegalidade. Não existe nenhum país do mundo onde a atividade agrícola esteja praticamente 100% na ilegalidade. E você colocar na ilegalidade 100% da agricultura no país que mais preservou florestas, que mais preservou o meio ambiente, que mais protegeu áreas verdes, é uma incongruência, é inaceitável. É uma injustiça e um erro ao mesmo tempo. Deputado, a gente vê também críticas da área científica ao projeto de Código Florestal, né, que são... Se, por um lado, as ONGs têm uma visão mais ideológica, defendem interesses, mas o que a gente pode falar dos cientistas? Eles também defendem interesses ou esse diálogo vem mudando com os cientistas? Claro que os cientistas defendem interesses, como todos os seres humanos. Uns defendem os interesses do desenvolvimento do país e outros são convencidos pelas teses das ONGs. Nós temos dezenas de elogios de cientistas ao nosso projeto e temos críticas. Aliás, os cientistas participaram pela primeira vez de um debate do Código Florestal porque nós os procuramos. Toda a legislação existente no Brasil foi elaborada sem qualquer participação de cientistas. Nunca participaram. Pela primeira vez, eu procurei, fui ao presidente da SBPC e pedi que eles participassem do debate. Alguns opinaram favoravelmente, outros opinaram criticamente, mas como as editorias de meio ambiente da mídia, dos grandes jornais e da imensa maioria das televisões são dominadas por gente ligada às ONGs e são pautadas pelas ONGs internacionais, a repercussão é diferente das opiniões que consideram que é preciso adequar o Código Florestal à realidade do Brasil. Deputado Aldo Rebelo, como é que está a negociação com o Poder Executivo? O senhor já conversou sobre isso depois da votação do projeto na casa com a ministra do Meio Ambiente, com a presidente Dilma? Como é que está essa questão, a negociação, que há uma discussão de que o Executivo pode vetar o que foi aprovado aqui? Como é que está essa negociação? Não creio, não vejo nenhuma inclinação do Executivo pelo veto. Eu vejo a inclinação do Executivo pela aprovação da matéria. O interesse do Executivo, porque há um decreto em vigor suspendendo a aplicação de multas para os que desmataram ilegalmente em reserva legal e APP. E esse decreto praticamente torna a lei inútil. Ela não está sendo aplicada. É preciso, portanto, que haja uma lei. Esse decreto expira em dezembro e creio que, por essa razão, o Executivo tenha interesse em votar, a não ser que se faça alguma coisa de absurda, o que não há nem no Código e nem na intenção do Senado. Agora a gente vê, como a gente circula aí na sociedade, a gente vê que há uma certa visão muito crítica com relação a esse novo Código. Você acha que foi perdida a batalha da comunicação? Ou você acha que ainda é tempo de discutir melhor esse assunto para que a sociedade... Porque, assim, enquanto jornalista, eu vejo que o debate está muito contra o Código em debate na casa. Pelo menos é a sensação que eu tenho, onde a gente circula. Você acha que essa discussão tem que ser mais alargada para poder... O meu critério começa pelo critério da Casa do Povo, onde os deputados são eleitos e aqui 410 deputados de todos os partidos, com exceção de um ou dois, do governo e da oposição, votaram pela aprovação do meu relatório. 410 contra 63. Eu não creio que se isso confrontasse a população e a opinião pública, esse resultado tivesse sido obtido com essa margem. O que há é em setores da mídia, da televisão, dos jornalões de São Paulo e do Rio, editorias de meio ambiente controladas por gente pautada pelas ONGs. É um direito, isso é da democracia. Mas isso não quer dizer que corresponda
à opinião do povo brasileiro, corresponde talvez à opinião de uma parcela importante das pessoas que leem esses jornais. Doutor Rebelo, a gente está com o nosso tempo já esgotado, mas eu queria que o senhor resumisse rapidamente para a gente, em 30 segundos, qual o ponto mais importante desse novo código que o senhor acha que precisa ser aprovado, por que ele é tão importante para ser aprovado nesse ano ainda? Combinar a preservação do meio ambiente, a defesa da natureza, como um legado, não de governo, de Estado, mas como um legado civilizatório, um compromisso civilizatório do nosso país com o direito ao desenvolvimento, à produção de alimentos, que também é uma necessidade irrenunciável para o povo e para a nação. Obrigado pela presença no nosso Palavra Aberta. Obrigado. Espero contar com o senhor no próximo debate, quando o assunto voltar à Câmara. Certamente. Para você que nos acompanhou pela TV Câmara e pela Rádio Câmara, obrigado pela audiência. Até o próximo Palavra Aberta.